Bom, Geraldo Paiva Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso 7 Perguntas especial para a gente falar sobre mercado, a situação atual climática e do desastre, enfim, no Rio Grande do Sul, que afeta alimentos, né? Você é o presidente do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, no Rio Grande do Norte. Então você praticamente é sobrecarregado com muita coisa, né? Você administra, digamos, problemas, crises, muitas atividades. Bom, eu lhe agradeço a sua participação. A nossa primeira pergunta é a seguinte: com a crise climática no mundo, né, o que vem por aí para o consumidor mundial, exceto os períodos naturais de entre-safra, ou seja, nós estamos vivendo agora uma realidade que até então era só previsões científicas ou de filmes de ficção científica, mas ela está chegando em uma velocidade muito rápida. Então, o que o consumidor mundial vai sentir realmente com essa situação climática? Olha, essa é uma pergunta difícil da gente prever, exatamente como é difícil prever as mudanças climáticas, né? Eu tenho uma percepção, eu faço uma reflexão minha totalmente diferente do que o pessoal, que os cientistas hoje colocam, que os políticos mundiais colocam hoje, os líderes mundiais colocam. Eu tenho uma percepção diferente. A minha percepção é que o clima na Terra sempre variou, sempre ele hora mais quente, hora mais frio. Esse clima, ele sempre acontece isso, e hoje nós estamos vivendo exatamente um período mais quente. Mas esse período mais quente, eu vejo isso como uma coisa positiva. Por quê? Porque nos períodos de frio, quando a Terra teve muito fria, muita geada, muita nevasca, se produz menos. Hoje, quando a Terra está quente, se produz mais. Então, eu acredito que vai se produzir mais nesse período. É tanto que se você olhar o aumento que houve dos anos 50, quanto se produzia no hectare de soja, de milho, de feijão, e quanto se produz hoje, você vai ver que houve um crescimento muito grande. Além das descobertas científicas dos agrônomos aí, mas também pela temperatura, porque a agricultura ela gosta exatamente de sol e água no pé dela. Outra coisa agora, você colocou aí um tópico que a Terra tem essas oscilações climáticas e aumento de temperatura. Seria uma coincidência, na sua visão, claro, que vai, digamos, contra algumas versões científicas, porque a gente está vendo no planeta mudanças abruptas de tudo quanto é espécie. É vulcão num canto, é vulcão no outro, é incêndio no outro canto, é seca severa no outro canto. Quer dizer, isso seria uma fase, na sua visão, claro, no seu posicionamento, dessas mudanças que a Terra enfrenta em períodos diferentes, ou há algo diferente mesmo acontecendo? Não, eu acredito que seja, essa é uma visão minha bem particular, que vai contrário aos estudos científicos, que isso é um período que a Terra sempre sofre. Tá? Tanto que se você olhar, em 1941 teve uma enchente igual essa, não, maior do que essa. No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. E naquela época não tinha carro, não tinha um rebanho tão grande. Faz sentido, né? Não tinha sido desmatado nada da Amazônia, ainda existia Mata Atlântica, ainda existia muita coisa. E houve aquela chuva daquele tamanho. Então, esse processo que acontece na Terra, eu acho que tem mais a ver com a natureza, esse ciclo natural dela, do planeta. Ciclo natural da Terra. Mas assim, isso pode trazer transtornos, né? Mas se você olhar, hoje está melhor do que há 40, 50, 100 anos atrás. Hoje, em termos de produção de alimentos, nós estamos muito melhor. Porque o que se pensava em 1950, quando a Terra tinha 1,5 bilhão de pessoas, como é que ia ser no ano 2000, quando a Terra tivesse 7 bilhões de pessoas? Chegamos a esse ponto já. Chegamos aos 7 bilhões e a gente tem hoje mais. Vai para 8, né, agora? Vai para 8. E a gente tem mais alimentos e alimenta mais a população do que nos anos 50, se passava mais fome do que se passa hoje. Tudo bem, vamos então para a segunda pergunta, que é a seguinte: o Rio Grande do Norte, ele tem carência de que tipo de alimento, né? Vindos originalmente da região sul e já afetada com essa situação de catástrofe no Rio Grande do Sul, enfim, na região sul. Quais são os alimentos que nós temos carência? Eu, particularmente, na minha forma leiga, acho que deve ser, não sei, você deve confirmar, maçã, uva, o arroz, né? Morango, né? Ou tem mais? Né, você realmente precisa saber que lá o que hoje mais afeta, aqui o que a gente recebe do Rio Grande do Sul, principalmente o arroz. Vinho, rapaz. Suco de uva. Vinho vem da uva, né? Suco de uva e maçã. A maçã. Então, o morango, não é não? Não, o morango vem de São Paulo. São Paulo, certo. O morango é São Paulo, Espírito Santo, pessoalmente.
Tá? Então, esse é o que afeta mais aqui. Mas o arroz é o que mais preocupa. Se criou uma expectativa muito grande, porque o arroz realmente, 100% do arroz consumido no Nordeste é do Rio Grande do Sul. De quais estados? Rio Grande mesmo, Santa Catarina, Rio Paraná? Rio Grande do Sul. O arroz Rio Grande mesmo, 70%, né? 80%. O do Nordeste aqui é todo do Rio Grande do Sul. Sei. Certo? Agora, hoje se planta também no Tocantins, se planta no Mato Grosso, em Santa Catarina, mas assim, hoje o volume maior, principalmente das arrozeiras que atendem o Nordeste, são todas do Rio Grande do Sul. Então isso significa dizer, Geraldo Júnior, que deveremos ter aumento na maçã, digamos, no arroz. Qual é a outra fruta que eu me perdi aqui? É o suco de uva. A uva, né? E o suco de uva, derivados da uva, né? Derivados da Vinho. uva. Isso é o que a gente já tem como previsão, alertando, né? Mas eu digo a você que a preocupação maior era exatamente o arroz, porque esses outros produtos, principalmente a maçã, a maior produção é Santa Catarina. Santa Catarina. O suco de uva e os vinhos têm produções em outros estados também. Então o que preocupava mais até aqui em Mossoró produz uva, né? Produz, exatamente. Essa nossa uva aqui é boa para vinho? Não, para o vinho não. É aquela uva verde, é isso? É uva verde aqui, exatamente. Ele faz o vinho branco, né? Vinho branco. Mas o terroir que ele chama, a terra que não produz uma uva boa para vinho. Agora você veja... Ela produz uma uva boa para o consumo da uva. Sim, e você veja a nossa tecnologia, produzir em Mossoró, uma área extremamente quente, uva. Quinta, para você ver que volta naquela tese lá do clima. Da terra. A terra, olha, o que é que os produtos agrícolas precisam? De sol. Sol, é vitamina D, né? E água no pé, água irrigada. E o nosso solo nordestino é muito rico, né, também? Muito rico, não precisa nem tanto nutriente, porque lá no sul o pessoal tem que botar muita adubo, aqui já não precisa tanto. Uhum. Mas o que a gente estava falando sobre a pergunta, Sim. o arroz. Eu estive em São Paulo semana passada num congresso de supermercado e conversei com os donos de algumas arrozeiras e eles me disseram o seguinte: já tinha sido colhida a safra, eles praticamente não perderam nada. Essa safra, quando colhe, ela tem validade de quanto tempo? Um ano. Um ano, né? Certo? Elas ficam no silo, na casca, aí depois eles vão pegando... Ela supre o país durante um ano? Um ano, supre. A maçã, você sabia que a maçã também? Nossa, a que bom! A maçã é guardada dentro de uma câmara fria, praticamente... E você acha que em um ano a gente consegue recuperar o Rio Grande do Sul para produzir novamente? Rapaz, eu acho que na zona rural, sim, a parte de agricultura, não vamos recuperar a parte das cidades, as casas, a infraestrutura não, mas a terra sim, a terra onde se planta o arroz sim. Agora, a infraestrutura é que vai demorar a acontecer. Certo, tudo bem. Vamos lá. A terceira pergunta é a seguinte: valores em elevações diversas, né? Valores em elevações diversas, tipo um imprevisto aqui, de produtos, né? De um produto, enfim, em diversos supermercados, etc. Isso faz parte de uma guerra comercial? O PROCON pode ser ativado? Eu vou dar um exemplo a você. Um hidratante, eu vi numa empresa um valor X que eu vejo em várias empresas concorrentes, e numa outra eu vi ele 3 vezes mais caro. Quer dizer, torna-se abusivo, faz parte dessa guerra comercial. Quer dizer, o PROCON pode ser acionado, porque às vezes, diante de todo esse caos que a gente está vivendo, a gente encontra mais esse outro problema do super faturamento, aliás, o super valor colocado num produto. Quando isso é um produto mais monopolizado, como combustível, como outros produtos, como a cana-de-açúcar, que são poucos produtores e se vendem por canto, você pode sim, o PROCON deve ser ativado. Mas eu dou um exemplo para você que você citou, um Monange, um produto... Um hidratante, né? Você não pode, o PROCON não pode questionar, porque um vende mais caro, outro vende mais barato, porque tem uma gama de supermercados, de pontos de venda... Que você pode ir no outro canto. Você pode ir no outro canto. Eu fui no outro canto. Pronto. Exatamente. O consumidor ele é inteligente, ele vai onde ele vê que o preço é mais barato. O importante é pesquisar, né? Pesquisar. Então, isso aí, o PROCON dificilmente tem dificuldade, porque não existe uma regra no Brasil dizendo qual é a sua margem, que você tem que vender um produto que todo mundo vende. Isso a gente lembra um pouco daquela época dos tabelamentos, né, dos governos passados. Isso aí é quando tem um problema no país com algum produto. O arroz hoje, o PROCON sim, o arroz porque está numa crise, porque tem uma especulação que pode acontecer, aí o PROCON pode atuar. E digamos, ele é um gênero específico de primeira necessidade, já que o Monange é mais assim... Isso, e é um produto que está passando por uma especulação de falta no mercado, aí o PROCON pode atuar sim, num produto que falta. Então o PROCON ele tem algumas limitações também, até para não sobrecarregar, né, com algum assunto que... Isso, o exemplo desse assim, se o Monange só tivesse essa pessoa vendendo hidratante, aí sim ele poderia atuar, se só tivesse... Entendi. Muito bom, né? Muito bom.